Olá, boa noite. Se você está assistindo essa live e veio através do IGTV, eu sou Leonardo Fedato e hoje nós vamos fazer uma live sobre as diferenças entre a sucessão familiar financeira entre o Brasil e os Estados Unidos. Vou falar algumas diferenças que acontecem no dia de hoje e também vou te falar quais as possibilidades que você pode fazer para aqui no Brasil a gente mudar essa questão. Tá ok? Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, Jadson. Boa noite, Elisânia. Tudo bem com vocês? Boa noite, Ivan. Como que você tá? Tudo bem? Aproveitar, vou mandar aqui para algumas pessoas já que está começando a live, tá? Chamar as pessoas para participar. Se você também já puder, clique no aviãozinho que está aparecendo aí embaixo na tela e mande para os seus contatos, para a galera vir participar, para eles aprenderem também um pouco mais sobre educação financeira. Boa noite, Adson. Então vamos lá. Hoje, como eu falei, boa noite, Elisânia. Como eu falei, vamos falar um pouco sobre a sucessão financeira familiar entre as diferenças entre Brasil e os Estados Unidos. A gente sabe que o padrão americano ele é mais elevado, é tido como referência entre todos os países. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Entre todos os países e todos que querem ter uma vida melhor se padronizam de acordo com o padrão de vida americano, o tal do sonho americano. Isso acontece porque existe uma sucessão financeira entre as famílias de geração para geração, que o acúmulo de riqueza, conforme as famílias vão envelhecendo, essa geração de riqueza ela é ultrapassada para a outra geração. Aqui no Brasil isso dificilmente acontece. E eu vou explicar para vocês com algumas fotos, alguns gráficos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando na prática. Então vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Eu vou estar tentando colocar a foto aqui, só um minutinho por favor. E aí vocês me falam se vocês estão conseguindo enxergar. Gostaria de um retorno de vocês, se vocês estão conseguindo me ver. Boa noite, Elias, tudo bem? Se vocês estão conseguindo me ver, se vocês estão conseguindo olhar o gráfico. Só para confirmar aqui, para fazer a apresentação certinha para vocês. Tá ok? Vocês estão conseguindo me ver também? Tá certinho aqui a tela? Vocês estão conseguindo me enxergar? Ótimo, beleza. Muito bom. É a primeira vez que eu estou fazendo essa apresentação com foto. Se vocês gostarem, depois eu gostaria de um feedback para fazer outras apresentações, porque fica mais visível para vocês também. Tá ok? Então vamos começar primeiramente com a parte do Brasil. Quais as diferenças que existem na parte do Brasil e dos Estados Unidos? Primeiramente, como que é o padrão de vida do brasileiro? Ele não é, quando o jovem brasileiro ele nasce, a criança nasce, ele não inicia o padrão de vida no zero, porque seus pais já têm um padrão de vida que já está vindo de algum tempo. Eles já construíram, eles já trabalharam, eles já têm alguma riqueza. Então, como vocês podem ver o primeiro pontinho ali, e o gráfico está definido como padrão de vida na vertical, padrão de vida, e na horizontal, a idade e a vida que as pessoas vivem em média, de acordo com a expectativa de vida de 85 anos, e eu coloquei até 100 anos para entender como que é a expectativa de vida do brasileiro. Então, quando inicia a parte do brasileiro, inicia ali naquele primeiro pontinho. Você pode ver que ele já não inicia do zero, ele já tem um padrão estabelecido e até os 25 anos, o brasileiro ele ainda mora com os pais. Deixa eu só ligar a luz aqui que desligou. Ele mora com os pais. O padrão de vida ele vai subindo de acordo com a evolução do país. Todo país existe uma evolução. O Brasil é um país subdesenvolvido, então, de acordo com o desenvolvimento do país, o padrão de vida também das pessoas vão evoluindo. Por isso que existe essa subida no gráfico até o segundo ponto. Quando chega aos 25 anos, 30 anos em média, que no Brasil a média é 29 anos, algumas cidades com menos tempo, algumas cidades com mais tempo, o brasileiro se casa por volta dos 30 anos de idade. E vocês podem ver no gráfico que existe uma queda no padrão de vida. E por que isso acontece? Quando o brasileiro casa, ele quer manter o mesmo padrão de vida que ele vinha mantendo
que os pais bancavam ele. Porém, ele tem uma redução da renda, porque ele está começando agora na carreira, ele tem um salário que ainda não é igual ao do pai, é mais baixo. Mas ele não quer passar vergonha, ele não tem aquela... Eu quero falar para o meu pai que eu não consigo bancar o mesmo padrão de vida que ele vinha me bancando. Eu não quero falar para o meu sogro que a minha esposa não está vivendo no mesmo padrão que o pai dela podia proporcionar. E o que acontece? Eles conseguem manter o padrão de vida na questão da casa, eles fazem um financiamento para ter a casa em 30 anos e fazem um financiamento para ter um carro igual ao padrão que tinham os pais, para manter aquela estabilidade visual para os pais e para os sogros, eles entenderem que está tudo certo, eles conseguem manter o padrão de vida. Porém, essa queda se dá a parte de viagens, passeios, alimentação, porque para você conseguir manter o padrão da casa e do carro, você vai ter que tirar de outra parte, porque você não tem uma renda grande ainda. Isso acontece, essa queda. Ao passar do tempo, com 30 anos até os 45 anos, o casal que acabou de se casar, eles têm uma carreira em construção. Vai passando o tempo, a carreira ela vai progredindo, eles vão ganhando mais dinheiro, vão ganhando promoções, gerando novas rendas e por isso existe essa subida no gráfico. Vocês podem ver que o gráfico ele começa a subir ali na parte do meio, entre 35 e 45 anos, existe o aumento de renda. E aí começa a acontecer o que? O brasileiro ele entende que... Boa noite, mãe. O brasileiro entende que o que acontece? Conforme você vai ganhando mais dinheiro, ele vê que está sobrando e ele quer aumentar a qualidade de vida. O que ele faz? Ele arruma uma casa melhor, uma casa maior, porque está chegando filhos, ou os filhos já estão aí a caminho também já para nascer, então ele precisa de uma casa maior. Ele troca o carro, pois que é um carro mais confortável, e ainda vai continuando sobrando dinheiro, porque vai tendo promoções na carreira. O que ele fala? Eu quero comprar uma casa na praia agora, porque eu quero fazer viagens umas 3 vezes ao ano pelo menos, e eu quero ter uma casa para mim passear, comprar a casa na praia. Conforme vai passando o tempo, vai gerando mais renda, vai ganhando mais dinheiro e ainda começa a sobrar dinheiro. E agora eu quero comprar um barco, porque eu tenho uma casa na praia, quando eu for viajar, eu quero ter um barco para poder viajar. Ótimo, até aí tudo bem, ninguém tem problema nenhum em querer consumir, ter bens e ter um aproveitamento da vida melhor. Porém, quando chega na casa dos 55, 60 anos, como vocês podem ver no topo do gráfico, acontece o que? A renda ela começa a diminuir. Ou porque um dos dois parou de trabalhar e se aposentou, ou porque eles querem ter mais sossego e agora eles vão diminuir o ritmo de trabalho. E aí começa a diminuir a renda. E também começa a cair o que? O padrão de vida. Boa noite, Gabriel. Começa a diminuir o padrão de vida por qual motivo? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que está ressecando a garganta. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no comentário já, para a gente já interagir, pessoal. Então vamos lá. O que acontece? Começa a cair o padrão de vida porque a renda está diminuindo. E aí o que acontece? Você não tem mais aquela renda que estava aumentando, a sua renda está diminuindo. O que você vai ter que fazer para manter o seu padrão, pelo menos para você ter a sua casa, um carro para passear, manter um seguro, um plano de saúde, porque você está envelhecendo e se você não está numa empresa, você tem que garantir a saúde sua e da sua esposa e dos seus filhos, se eles ainda morarem com você. Então, você vai ter que diminuir a sua qualidade de vida. Aí, o que começa a acontecer? Começa a acontecer uma conversa do tipo assim: olha, a gente não precisa ter uma casa na praia. Quando a gente quiser passear, a gente aluga uma casa. Vamos vender a casa, a gente não precisa disso. Isso já é um indicativo de que as finanças não estão indo bem. Porque se você tem uma garantia no banco, você tem economias, você não precisa se desfazer de um bem para você manter o padrão de vida. E aí que se faz a venda da casa, a venda do barco, para manter o padrão de vida. Porém, a renda ela continua diminuindo. E aí começa outra conversa. Olha, eu acho que essa casa que a gente está, agora que nossos filhos já foram embora, já se casaram, nós não vamos precisar de uma casa tão grande, porque ela é para várias pessoas e nós estamos só nós dois. Começa a se falar de um apartamento mais aconchegante, mais pequeno. E nesse caso não é o aconchego,
é porque quer se desfazer de uma coisa que está dando gasto e não consegue se bancar mais. Então vamos trocar o carro também. O carro não precisa ser direção hidráulica, não precisa ter ar-condicionado. Vamos pegar um carro mais simples, um carro comum e está tudo ótimo. Vocês já conseguiram fazer isso? Vocês já tiveram um carro melhor e depois trocaram para um carro inferior? É muito difícil a adaptação, principalmente quando a idade está avançando. Você quer ter um conforto maior porque a mobilidade também começa a diminuir. Então isso aí atrapalha e muito. Quando chega aos 85 anos, digamos aqui que seja a idade que a pessoa esteja bem avançada, até próximo aos 100 anos, você já não tem mais praticamente o patrimônio que você acumulou, e quando você partir dessa para uma melhor, você vai ter um pequeno capital que você acumulou, aquela casinha ou apartamento que ficou e aquele carro. Isso quando não ficam as dívidas para os filhos. Quando essa herança ela é acumulada, ela vai ser repassada para o filho ou para os filhos. Porém, essa herança ela é teoricamente pequena, e quando ela vai ser repassada para o filho, o governo brasileiro toma 4%. É muito pouco, já é alguma coisa que está sendo tirada, mas é pouco, e eu vou falar para vocês porque que é pouco daqui a pouco, na hora que eu falar sobre os Estados Unidos. E aí essa herança ela é repassada para os filhos. O que os filhos fazem? Normalmente a sequência é pagamento de dívidas. Quando recebe esse dinheiro, eles quitam alguma dívida que fez durante a trajetória da vida. Eles querem fazer tratamentos estéticos, como por exemplo, trocar os dentes, fazer um clareamento. Depois eles querem trocar o carro, fazer um passeio, porque esse tempo que estava cuidando dos pais antes de vir a falecer foi muito desgastante, as pessoas ficam muito tristes e eles querem satisfazer esse tempo, eles querem recuperar esse tempo utilizando o dinheiro como umas férias. E aí que está o problema da geração que não passa riqueza. Aquela pequena riqueza que os pais deixaram para os filhos, ela já foi consumida. Ou por algum desses motivos que eu falei, ou por último, que é o último motivo que as pessoas pensam, uma poupança. Elas pegam esse dinheiro que é recebido da herança e colocam em uma poupança pensando no futuro. Isso são poucos casos que acontecem. No caso dos americanos, eu vou até trocar a imagem aqui para vocês conseguirem ver o gráfico, que aí vocês vão entender como é a diferença do americano. Esse aqui é o gráfico padrão de vida do americano. Como que acontece? O padrão de vida da classe média americana ela já é maior do que a brasileira. Daqui a pouco eu vou colocar o gráfico do americano com o brasileiro junto e vocês vão ver a diferença de como que é o padrão de vida. Mas voltando aqui para os americanos, o que acontece? O jovem americano, ele nasce com um padrão de vida maior. Os pais já têm aquela casinha de filme, sabe? Aquela casinha com cerquinha, gramado, vários quartos, aquele carrão na garagem. Um padrão de vida melhor do que o brasileiro. Porém, quando chega aos 18 anos, aqui no Brasil chega aos 30 anos, o brasileiro sai de casa. O americano ele sai de casa aos 18 e ele ganha 2 presentes do pai. 2 presentes que é muito importante na vida do americano. O primeiro é o cheque para ele pagar a faculdade. Lá eles pagam a faculdade inteira ou 2, 3 anos de uma vez. Não existe o parcelamento, você paga anualmente, o que também já seria melhor se fosse aqui no Brasil, porque daria uma segurança maior para as faculdades, um fluxo de caixa já mais garantido. A faculdade não precisaria ficar trocando professor, sem ter certeza se teria o dinheiro para pagar os professores. Então isso acontece nos Estados Unidos, eles pagam anualmente, o que garante uma estabilidade maior para a faculdade. Quando chega na faculdade, o padrão de vida você pode ver que do americano ele cai, e cai muito, cai abaixo do brasileiro. Por quê? O segundo presente que ele ganha dos pais é um chute no traseiro, e isso não é algo ruim. Isso significa que o pai pagou a faculdade para o filho, ele vai morar numa república ou ele vai se virar para ter a moradia dele, para ele criar as responsabilidades. Não que isso seja ruim aqui no Brasil, mas os americanos fazem isso há vários séculos e está dando muito certo. Então é um ponto a ser analisado. Vocês podem ver que quando eles chegam na faculdade, o gráfico ele começa a subir lentamente. Por que ele sobe lentamente, sendo que agora ele já está fazendo a faculdade? Provavelmente ele começou a trabalhar e ter uma renda muito boa.
Porque o americano, ele pensa diferente do brasileiro. Qual que é o sonho de todo brasileiro quando sai das casas dos pais ou que está pensando em casar? O sonho do brasileiro é ter o quê? Espero vocês responder aqui nos comentários. Fala pra mim. O que vocês acham que os brasileiros, quando saem da casa dos pais ou fazem 18 anos, 20 anos, querem ter? Se alguém pensou casa própria, é exatamente. O brasileiro ele já tem esse sonho enraizado desde criança, de ter a casa própria, porque ele quer ter a própria moradia. Alguns compram um carro, de tudo não tem nada, exatamente, uma casa própria. Eles querem ter a casa própria, o automóvel, exatamente. E isso atrapalha já logo no início da vida, porque é questão de financiamento, já vai entrar em endividamento. O americano é diferente. Ele não está pensando na casa própria, ele não está pensando em carro para manter um status, é diferente. Lá eles querem chegar no quê? Quero ver se vocês também podem adivinhar. Qual que é o objetivo do americano quando ele está fazendo essa parte do gráfico de acumular riqueza? Já vai estar aí na tela também, né? Esqueci de tirar. É o $1 milhão. Eles querem atingir o quanto antes, no caso até 35, 40 anos de idade, o $1 milhão, que aí eles vão entrar no clube do milhão, One Million Club, que eles chamam lá nos Estados Unidos. Por quê? Lá nos Estados Unidos é diferente a parte de compras. Lá eles querem ter o crédito, credit score, que é a pontuação de crédito que vai te dar facilidade nos bancos. Aqui no Brasil não existe um relacionamento de bancos entre famílias. O seu pai, por exemplo, ele tem um relacionamento com o banco, mas dificilmente você continua esse relacionamento. Isso quando existe algum relacionamento no banco. Nos Estados Unidos, não. O relacionamento é passado de pai para filho. O pai chega ao banco, apresenta o filho ao gerente e esse filho ele já começa com um crédito, já começa com um score mais alto, porque ele sabe a geração que ele está vindo, já sabe que a família, que o pai dele já tem uma responsabilidade, tem um patrimônio acumulado naquele banco, e isso gera facilidade para o filho. E existem várias formas das pessoas conseguirem o score que eles chamam lá de AAA, é o AAA, que é o score mais alto que tem nos Estados Unidos, onde você consegue um cartãozinho com um selinho, onde você vai em qualquer lugar e eles aprovam o financiamento, aprovam a compra através do parcelamento, porque o próprio banco já está dizendo para as pessoas, pode vender para ele tem dinheiro, ele tem um crédito muito bom. E é esse o objetivo dos americanos. Existem várias formas de conseguir esse score aumentando, usando o cartão de crédito, fazendo algumas compras parceladas, mas a forma mais rápida de atingir esse crédito score é através do $1 milhão. E esse $1 milhão não é que vai fazer o americano viver de renda, ele não vai ter a liberdade financeira dele atingida com sucesso. Porque nos Estados Unidos, com $1 milhão aplicados como se fosse o tesouro direto aqui do Brasil, lá na renda fixa dos Estados Unidos, nos títulos públicos, que rende em torno de 0,3% ao mês, $1 milhão ia gerar $3 mil, desculpa. E o padrão de vida americano é de $5 mil a média. Então, um americano não quer viver com $3 mil. Ele quer ter um padrão de vida melhor. E com esse $1 milhão, ele consegue o crédito para poder fazer os financiamentos que ele precisa. E quais são os financiamentos que ele precisa? Financiamento para ir viajar, financiamento para fazer a hipoteca da casa. Boa noite, Franinho. Boa noite, tio. Para fazer a hipoteca da casa, para fazer um leasing do carro por 20 anos. O que eles fazem com esse crédito? Eles compram um carro, daqui 2 anos eles trocam esse carro, vai lá, regula o valor da parcela, daqui 2 anos eles trocam o carro novamente e regula o valor da parcela. Após 20 anos, o carro que ele tiver acabado de pagar ali, aqueles 20 anos, o carro que ele tiver é dele. Então a cada 2 anos ele está pegando um carro novo, um carro mais atualizado, e ele está pagando sempre uma parcela dentro do orçamento dele, com uma taxa de juros muito baixa, porque ele tem uma grande garantia no banco, ele tem um valor muito alto que ele consegue padronizar o financiamento para ele. E aí depois vocês podem ver que quando ele atinge esse $1 milhão, em torno de 35 a 40 anos, existe uma subida muito grande no gráfico, que é o aumento do padrão de vida.
Porque o americano que acabou de iniciar uma carreira, que ele ganha $3.000, por exemplo, ele não tem um padrão de vida de $3.000. Ele tem um padrão de vida de $2.000. Isso já é uma cultura dos americanos para que eles tenham 1/3 da sua renda guardada, acumulada para esses fundos. Eles acumulam essa renda para chegar no $1 milhão. Enquanto isso, eles não têm o padrão de vida dos pais. Eles moram, por exemplo, num apartamento do centro, onde não tem elevador. Eles moram lá no 4º andar. Então vocês sabem que quando você mora muito alto no prédio, não tem elevador, o aluguel ele pode ser um pouco mais baixo, porque é um pouco mais difícil o acesso. O carro que eles têm, que os americanos têm normalmente, não é aqueles carrão que a gente vê em filme. É aqueles carros mais velhos, que eles pagam ali $1.000, $2.000, que o carro ele não é tão bom mecanicamente, é mais a parte estética, a lataria ali, aqueles carros antigos que é bem bonito, que a gente vê bastante em filmes. Então, eles mantêm sempre esse padrão abaixo da vida deles, porque eles querem atingir esse acúmulo de riqueza para conseguir o score. Quando eles chegarem nesse nível, aí sim é o que acontece, essa subida do gráfico, que eles sobem muito o padrão de vida. Esse grande salto de renda é o quê? Que agora que vai acontecer a mesma coisa com que o brasileiro, país vendendo as casas, carro para manter a renda alta. Eu vou falar isso já, Kiel. Já vou falar sobre isso já, só um minutinho. É boa pergunta. Então, eles já têm um grande salto na renda, por quê? Eles já atingiram $1 milhão e eles estão ganhando cada vez mais. Eles estão subindo na carreira, tendo promoções. E o que acontece? Ele continua subindo o padrão de vida e a renda ela continua aumentando até chegar em torno dos seus 65 anos, que é quando ele cruza essa linha branca. Quando ele cruza essa linha branca, ele está ali na casa dos aposentados, 65 anos, mas diferente do brasileiro, eu vou mostrar já no gráfico, a renda ela não começa a cair. Por quê? Ele tem a renda que ele acumulou durante a vida, ele tem o patrimônio do Credit Score e os investimentos que eles fazem geram renda passiva. A renda passiva que foi criada durante a vida, que vai gerar todos os meses um valor para ele mensal. Então ele consegue manter aquele padrão de vida estabilizado, ele não vai ter o declínio, não vai precisar vender casa, não vai precisar vender carro, porque foi bem planejado, foi bem feito o planejamento financeiro. Agora eu vou colocar para vocês aqui na tela o gráfico onde vai misturar tanto o do brasileiro quanto o do americano. Se vocês tiverem alguma outra dúvida também pode ir mandando, que aqui já finalizando eu já vou responder também. Aqui é a diferença entre o gráfico do brasileiro e do americano. Como vocês podem ver que eu falei no início do gráfico, o padrão de vida ele é diferente. O americano ele já começa com um padrão de vida mais elevado do que o brasileiro, por decorrência desse planejamento financeiro, essa sucessão familiar que existe lá nos Estados Unidos. Mas como vocês podem ver, depois que ele sai da casa dos pais, vai para baixo dos brasileiros. Eles têm um padrão de vida menor até atingir a parte do $1 milhão, que é o primeiro passo ali da liberdade financeira dele. Ele não alcança uma liberdade financeira total para viver sem trabalhar, mas já é algo que dá garantia para ele de crédito, que ele pode viver. No final da vida dos dois, do brasileiro e do americano, o que acontece? Como eu falei, o brasileiro ele tem pouca riqueza, passa para os filhos gastam mal esse dinheiro e acabam com a geração de riqueza da geração anterior. O que acontece com os americanos? Vocês podem ver que a renda dos americanos e o padrão de vida está lá em cima, está lá no alto. Quando o americano morre, a riqueza que ele tem, o patrimônio que ele tem, é passado para os filhos. Mesmo que o governo americano, por isso que eu falei que o governo brasileiro só toma 4%. O governo dos Estados Unidos, eles tiram 50% da renda que é acumulada durante a vida das pessoas. Eles tiram 50% da riqueza da herança. Então, digamos que... Deixa eu tirar aqui rapidinho. Isso. Então, digamos que eles acumularam $1 milhão, $500 mil vai ser passado para o filho. E aí que entra uma crença limitante. Você acha que é melhor ir antes e depois buscar a família ou ter uma reserva e ir junto com a família já? Ótimo, Kelly, eu já vou responder essa também. No final, eu já vou falar dela também. Deixa eu tomar uma golinha de água. Se tiverem mais alguma dúvida, pessoal, podem ir mandando.
Então, o governo americano ele tira 50%. Se tivesse acumulado $1 milhão, 500 mil dólares seria repassado de herança para os filhos. Mas aí entra uma crença limitante dos brasileiros, que eu também já tive esse pensamento quando estava começando a aprender sobre investimentos, sobre finanças, e é muito comum. Não é questão de a pessoa não entende, é questão que ainda o conhecimento não chegou e a gente está acostumado com isso aqui no Brasil. As pessoas falam tipo assim: eu não vou passar o que eu tenho para o meu filho, eu quero que ele construa a sua própria riqueza. E vamos pensar, quando você está na casa dos seus 65 anos, seus 80 anos, quando está partindo daqui, 80 anos, você provavelmente teve o filho no máximo até seus 35 anos, 40 anos. Então seu filho vai estar com 45 a 40 anos de idade. Vocês concordam comigo que o seu filho já vai ter gerado a renda dele e ele já vai estar próximo da aposentadoria também? Ele vai estar no pico máximo da renda dele. Então ele teoricamente não precisaria do seu dinheiro. Ele já tem que estar com o próprio patrimônio sendo formado. Quando você repassar essa herança para ele, vai ser uma somatória para ele, que ele vai conseguir multiplicar ainda mais o patrimônio e atingir um padrão de vida ainda maior e manter esse padrão de vida. Porque quando o segundo americano, o filho do pai que já faleceu, ele também chega a falecer, o neto do americano, o que acontece? Ele tem o acúmulo da riqueza, tanto do vô quanto do pai. Imagine que seriam 2 milhões agora que ele teria acumulado. O governo tirou metade. Já vai ser passado 1 milhão para o neto. Então o neto, sem começar a ter trabalhado, ele já teria atingido o crédito score que é desejado. Mas existe também a parte do conhecimento e não só a parte da geração de riqueza que é passada de pai para filho. Além de passar a riqueza, a gente tem que educar os filhos, educar as gerações que estão vindo, para que elas não cheguem a pegar esse dinheiro e utilizar de qualquer forma, gastar esse dinheiro do jeito que eles acharem melhor, só porque foi uma herança que eu recebi. Existe aquela frase, né? Tempos difíceis formam homens fortes formam tempos fáceis, e os tempos fáceis tornam homens fracos, que voltam a tornar os tempos difíceis. Então, é basicamente isso. O pai, o avô, gerou riqueza, passou para o pai. Se o pai ele também não gerar riqueza, vai morrer aí a parte da riqueza, e o filho, o neto do vô no caso, ele não vai ter essa riqueza, ele vai ter que começar de novo. E é o que acontece muito no Brasil. Quando o vô gera riqueza para o pai acaba gastando e o filho acaba tendo que começar tudo de novo, e fica esse círculo toda vez que não consegue gerar riqueza. Vocês podem ver que muitas famílias que hoje são ricas, nas gerações futuras, ou no caso as gerações passadas, não conseguiram manter a riqueza que foi gerada na primeira geração. E é basicamente isso que acontece. E o que a gente tem que fazer para mudar essa história? Para que a gente consiga um gráfico semelhante ao dos Estados Unidos no fim da vida? É você pegar e chutar seu filho para fora e falar: vai fazer faculdade, se vira que eu não quero mais bancar você? Não. É a questão da educação financeira. É você entender que seu filho ele precisa ser educado, para ele entender que dinheiro que é de vocês, da família inteira, e que dinheiro que é de você e da sua esposa, ou seu e do seu esposo. Vocês têm que saber separar as coisas, fazer o planejamento para vocês, dando suporte para o seu filho e educando ele para ele criar a própria riqueza. Quando vocês chegarem a faltar, não estar mais aqui, você vai ter um patrimônio acumulado para o seu filho, ele vai estar educado financeiramente e vai estar fazendo a mesma coisa para o filho dele. E é isso que acontece nos Estados Unidos, e aí no Brasil ainda não acontece. Então, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês entenderam mais ou menos a diferença da sucessão familiar? Se vocês tiverem alguma dúvida, vou responder as que já estavam aqui. Eu vou tirar agora a imagem também, para vocês conseguirem me ver melhor aqui. Deixa eu ver se consigo tirar. Isso, pronto. Deixa eu responder as perguntas aqui que vocês já mandaram. Deixa eu ver. Kiel. Vai acontecer a mesma coisa que o brasileiro? Pais vendendo as casas, carro para manter a renda alta. O Kiel, no caso nem é manter a renda alta.
é só questão dos pais eles terem que vender as casas, eles terem que vender os carros para conseguir manter um padrão de vida aceitável para continuar vivendo. Porque quando os pais chegam numa certa idade, eles já não estão trabalhando, no caso, em uma empresa. Então, eles já não têm aquele seguro que a empresa fornece. Por exemplo, um plano de saúde que hoje em dia, para pessoas mais velhas, mais idosas, é caro. Então, esse padrão ele tem que ser mantido para ter uma qualidade de vida maior. E aí, para ter o plano de saúde, a pessoa que não se planejou, ela não consegue manter a casa, não consegue manter o carro, a casa na praia, e por isso vai diminuindo muito o padrão de vida. E aí vai diminuindo também o acúmulo de riqueza, o que acontece muito aqui no Brasil. Outra pergunta aqui: você acha que é melhor ir antes e depois buscar a família, ou ter uma reserva e ir junto com a família já? Depende dos casos, depende de cada pessoa. Mas genericamente, se o casal é só o casal, não tem filhos, é mais fácil realizar o planejamento, realizar a reserva e ir junto, porque os dois são força trabalhadora. Os dois vão chegar no país e os dois vão conseguir empregos, vão trabalhar e gerar renda. Agora, se é um casal, se ficou alguma dúvida, pode estar mandando novamente, tá ok? Se eu conseguir responder. E se o casal já tem filhos, no caso, por exemplo, já casou aqui no Brasil, tem alguns filhos, ou é pequenininho, ou já tem alguma certa idade, o certo é fazer o quê? O planejamento, ir primeiro o marido, no caso o homem, ou a mulher também, da forma que vocês decidirem, né? E ele já ir arrumando a casa, para ter uma garantia, porque se tudo der errado lá, vocês têm como voltar para cá, porque a família ainda está aqui. Agora, se é um casal, estão os dois trabalhando. Se der errado, eles também conseguem voltar com maior facilidade. Não tem, no caso, a dependência das crianças, porque se as crianças forem junto, a mãe vai ter que ficar cuidando por um tempo, até as crianças se adaptarem à escola, elas conseguirem uma questão de ficar seguras em casa. Então, existem casos e casos. Se você é solteiro, é sozinho, é muito mais fácil você criar uma pequena reserva e você vai para outro país. Se você está casado, mas não tem filhos, faz o planejamento e vai os dois. Se tem filhos, vai um primeiro, vê como que é, prepara o terreno, faz o planejamento correto e aí sim chama a família para ir junto. Tá ok? Vocês ficaram com mais alguma dúvida? Tem mais alguma questão que eu posso estar falando aqui para vocês? Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida. Boa noite, Fabiana. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando a live, esperar mais alguns minutinhos para ver se alguém vai mandar. Bom, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, boa noite. Eu vou estar encerrando a live, por nada. Eu vou estar encerrando a live e já avisar vocês que na sexta-feira que vem vai ter outra live. Eu vou divulgar o tema para vocês aqui durante a semana, para gerar uma expectativa para vocês, para gerar uma surpresa. Tô brincando. Eu vou perguntar para vocês também no Stories. Léo, quais países são bons? Ô Carlinhos, existem vários países, né? Depende da sua expectativa, do que você pretende. Existem, por exemplo... Obrigado, Jadson. Existem, por exemplo, os países europeus, no caso a zona do euro, são bons para brasileiros. Então, existem os países europeus que é a parte da zona do euro, onde existem diversos países que você consegue chegar lá e arrumar emprego mais fácil. O que dificulta às vezes é a parte da língua. Se você não fala inglês, se você não tem uma facilidade no espanhol, então você poderia ir para a Europa, mas em Portugal, por exemplo. Até estava conversando com o Jadson hoje. Você ir para Portugal, tipo assim, a pessoa que tem vontade de ir para fora do país, ir para Portugal é uma boa escolha, porque para quem já fala português, a facilidade na questão da língua já seria superada. A pessoa teria que se adaptar à questão do padrão de vida, arrumar um emprego lá e conseguir fazer a moradia. Agora, uma pessoa que quer fazer uma segunda língua, quer fazer um intercâmbio, quer aprender o inglês, por exemplo, aí existem vários países, como por exemplo os Estados Unidos, que é um pouco mais difícil de tá entrando, né, que tem algumas burocracias a mais. Existe o Canadá, que é um excelente país para estar indo morar, a cultura é muito boa.
Existe também um país que é a Irlanda do Norte, a Irlanda ou a Irlanda do Norte, se eu não me engano, que é um pouco mais fácil de entrar do que nesses outros dois que eu falei anteriormente. Então tudo depende dos objetivos, o que você prefere. Mas existem muitos países que podem trazer muitos benefícios melhores que o Brasil. O Brasil poderia ser o melhor país do mundo, porque tem tudo que precisa. Tem clima perfeito, tem terra que faz plantação e consegue tudo que planta. O povo é trabalhador, ninguém está aí para ficar de preguiça. Então, poderia ser o melhor país. Tem Amazônia, tem água, tem de tudo. Então, depende do objetivo no caso dessa questão. Próxima live, pergunto se as coisas vão se dificultar devido à inflação dos Estados Unidos aumentando. O pior é a inflação dos Estados Unidos, no caso sim, é ruim para a questão global. No caso, a inflação ela aumenta e gera uma inflação no mundo inteiro. O problema, no caso, para a gente que moramos aqui no Brasil, é a inflação do Brasil. As coisas estão aumentando muito por questão da pandemia, por questão do auxílio emergencial, que era necessário para as pessoas não passarem fome, mas isso vai ser impactado, não tem outra coisa, não tem outra forma. Você pode ver que tudo está aumentando de preço e é tudo uma questão de sequência. A gasolina está caro, porque o petróleo é commodity é negociado em dólar. Se a inflação dos Estados Unidos sobe, o dólar também chega a subir, aí o petróleo sobe mais, a gasolina também. A safra da cana-de-açúcar foi prejudicada por causa de geada e falta de chuva. E na gasolina vai um pouco de álcool anidro. Então tudo isso é uma questão de uma conglomeração que vai tirando uma coisa daqui, uma coisa dali e vai acumulando muita coisa. E tudo vai subindo de preço. Então por isso que a gente tem que se preparar para a questão pelo menos, se você ainda não faz investimentos, você tem que ter certeza que o seu dinheiro ele está pelo menos sendo recuperado pela inflação. No Tesouro IPCA, por exemplo, que vai garantir a inflação todo ano para você. Ou você fazer investimentos em renda variável, que você pode alcançar uma rentabilidade ainda maior. E sempre essa parte de investimentos, sempre pensando no longo prazo. Não fica com essa expectativa que você vai entrar investindo amanhã, que você já vai ter dinheiro entrando, vai ter rentabilidade alta. Você vai aprender com o erro, você vai aprender com outras pessoas, essa parte de investimentos. Léo, onde vai acabar nosso poder de compra? Está cada vez mais fraca a nossa moeda. Exatamente, a nossa moeda, por causa da inflação, ela está sendo corroída, está sendo aniquilada aí. E para quem já faz investimento, e ainda quem não faz também, mais ainda, fazer investimentos atrelados ao dólar, principalmente se puder mandar dinheiro para fora, porque o dólar hoje é a maior economia do mundo, é os Estados Unidos. Então a parte de segurança, o maior seguro que existe em parte de investimentos é no Tesouro Nacional, os títulos públicos dos Estados Unidos, que aí você vai conseguir ter a segurança que o seu dinheiro ele não vai ser comido totalmente pela inflação. Tá ok? Se tiver mais alguma dúvida, podem estar mandando. Se não tiver, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Hoje foi a primeira live aqui com apresentação de gráfico. Depois, se vocês puderem, eu vou deixar essa live salva lá no feed. Se vocês puderem deixar um feedback, o que vocês acharam da live, se vocês gostaram. Deixa lá seu comentário para outras pessoas que não puderam participar. Elas vejam os comentários e tenham vontade de assistir a live também para aprender um pouco mais. Tá ok? Muito obrigado por todos terem vindo, por todos terem assistido, por todas as dúvidas. Espero ter ajudado vocês, esclarecido tudo certinho. E até a próxima sexta-feira que vem eu divulgo o tema para vocês. Até mais. Com a abertura da economia, como ficaria? Será que vai diminuir o custo de vida? Como assim, Rafa? Não entendi. Pode repetir? Com a abertura da economia, como ficaria? Ah, tá. Vamos lá, tem mais duas perguntas, pessoal. Eu já ia encerrar aqui, mas tem mais duas perguntas. Rafa, se puder mandar de novo, vou sim, Fabiano, vou deixar ela salva assim, vai ficar no feed. Rafa, se puder mandar de novo, eu só não entendi o contexto ali da pergunta. Como faço para mandar dinheiro para fora? Eu utilizo uma corretora lá no exterior que chama Avenue. Ela é uma corretora de investimento para brasileiros. E
você faz a remessa, você pega o dinheiro em real, transfere para a corretora como se fosse um banco normalmente, e você faz essa remessa, essa transferência para dólar automaticamente, e aí você compra ações, investimentos lá no exterior, ok? Ô Rafa, manda aqui para mim que eu já vejo também. Beleza, pessoal. Não sei se o Rafa está online ainda, se ele vai mandar. E combustível. Isso, é através de corretora. Para mandar o dinheiro para fora, é através de corretora. E combustível, custo de vida nosso. Conforme vai aumentando, né, o custo das coisas, e o nosso salário ele não vai acompanhando esse padrão. No caso, se você trabalha em uma empresa e o seu salário ele não for reajustado de acordo com a inflação, você já vai estar perdendo o poder de compra. Você não vai conseguir comprar as mesmas coisas que você já comprava com o mesmo dinheiro. Então existe essa desvalorização aí no custo de vida automático por causa da inflação. Os combustíveis, foi aquilo que eu te falei, que eu estava falando, a questão das commodities. Como o combustível, no caso a gasolina, ela é derivada do petróleo, o petróleo é uma commodity que é negociada em dólar. Quando isso sobe, dólar sobe, a commodity do petróleo sobe, no caso a safra do açúcar deu ruim. Então isso aí vai tudo acumulando e vai gerando mais preços, vai subindo o preço. E não sobe só da gasolina, sobe de tudo. Porque se eu for falar aqui a parte de cadeias, de ciclos, no caso na cadeia produtiva, você vai ver que uma coisa liga na outra. Como eu falei, a gasolina é derivada do petróleo, porém na gasolina vai o álcool anidro para fazer ali a mistura. O álcool anidro vem da cana de açúcar. Quando tem geada, a safra ela não rende tanto quanto ela poderia render. E aí vai tudo custeando e vai aumentando o preço das coisas. Beleza, pessoal? Sim, está difícil demais, por isso que a gente tem que se preparar, fazer investimentos, sempre viver abaixo do custo de vida, e depois que tiver com o custo de vida bem planejado, com um planejamento, sabendo o que você gasta, sempre gastando menos do que você ganha, buscar outras fontes de renda, buscar mais dinheiro, porque você precisa aumentar a sua fonte de renda para ter sim uma qualidade de vida, tá ok? Pessoal, novamente boa noite, agradeço a todos que estiveram aqui. Sexta-feira que vem então tem uma live. Deixa lá seus comentários lá na live para o pessoal ver e espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.